Boa noite a todos. Boa noite a todos que vão ver esse vídeo, que vão ouvir a palavra de Deus. Hoje é domingo, dia 22 de março de 2020. O evangelho do dia fala sobre o cego de nascença. Está lá no evangelho de São João, versículo 1, do 6 ao 17. Jesus ia passando, quando viu um cego de nascença. Dito isso, cuspiu ao chão, fez o barro com a saliva e aplicou-lhe aos olhos do cego. Disse-lhe então: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que sempre viam o cego pedindo esmola diziam: não é ele que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam que não era ele, que era alguém parecido. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que abriram os teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez barro, aplicou-o nos meus olhos e disse: vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram então ainda: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Ora, foi num dia de sábado que Jesus fez barro e abriu os olhos do cego. Por sua vez, os fariseus perguntavam: o homem, como tinha recuperado a sua visão? Ele respondeu: ele aplicou barro nos meus olhos e eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram então: esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia então divisão entre eles. Voltaram a interrogar o homem que antes era cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nesse evangelho de hoje, vemos que Jesus estava passando e viu um cego. Aquele mesmo cego que muitas vezes as pessoas que passavam todo dia por ali não viam, não observavam. Porque Deus tem o jeito de ver diferente, o olhar diferente. Deus não olha a fisionomia, não olha o pecado, não olha a vida da pessoa, Deus vê o coração. E nisso voltaremos à primeira leitura lá na 1 Samuel 16, onde é o chamado de Davi. Deus enviou Samuel à casa de Jessé, que tinha 8 filhos. 8 filhos. O mais novo era Davi. Samuel olhou todos os filhos de Jessé, um por um, viu o primeiro, o primogênito, alto, forte, pensou: é esse. Deus falou: não, Samuel, ainda não é esse. E foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e foram indo todos os filhos. Até que Samuel perguntou: Jessé, não tem mais nenhum filho que você esqueceu, perdido por aí? Ele lembrou: temos Davi, está lá no campo apacentando as ovelhas. E mandou chamar Davi. Quando Davi chegou, magrinho, pequenininho, Samuel pensou: será que é esse? E Deus falou para Samuel: unge Davi, esse é o meu escolhido. Se olharmos para a situação da época, Davi era o filho mais moderno, o filho mais novo. Não teria quase nenhum direito. Na cultura da época, todos os direitos eram reservados ao primogênito. E Davi era lá o caçula. Mas Deus vem com um olhar diferente. Deus escolhe diferente. Deus vê o coração. E a partir daquele momento, Davi vive uma história com Deus. Vive uma história relacionada em todos os momentos com Deus. Pela ótica humana, Davi não seria o rei escolhido por Deus. Mas Deus escolhe, porque Deus vê o coração, vê diferente. E assim, Deus escolheu a cada um de nós. Escolheu a mim, escolheu a você para estar nesse caminho com Deus. E naquele dia, ao caminhar, Jesus viu o cego. Um cego de nascença, provavelmente excluído pela sociedade, provavelmente abandonado por todos aqueles que passavam ali. E se notarmos bem aqui na palavra de Deus, vai dizer: Jesus ia passando quando viu o cego. Obviamente não foi o cego que viu Jesus, Mas Bartimeu também não ouviu, mas gritou: filho de Davi. Aqui não, Jesus toma a iniciativa de ir ao encontro do cego para curá-lo, para transformá-lo. Jesus vai e faz a parte dele. Faz ali do barro com saliva e passa nos olhos. E diz ao cego: vá à piscina de Siloé. E o cego foi.
Como? Não sei. Carregado de muleta, andando, fazendo perguntas? Não sei, mas ele foi. O cego poderia ter inúmeras desculpas, dizer para Jesus: eu não enxergo, peça para Pedro me levar, para que caminho que eu vou, não. Ele fez o que Jesus mandou. E assim tem que acontecer conosco no nosso dia a dia. Jesus sempre faz a parte dele. Nós estamos fazendo a nossa parte ou estamos colocando desculpas? Estamos fazendo apenas aquilo que nos convém? Para o cego era muito confortável dizer: ah, Senhor, eu sou cego ainda, peça para alguém me levar. Não. Ele foi, fez a parte dele. E teve uma história com Deus. E assim é a história de Deus conosco. Quando a gente faz a nossa parte, o milagre acontece. Quando a gente faz a nossa parte, temos um encontro pessoal com Deus, assim como o cego. As nossas vistas se abrem, os nossos olhos se abrem para ver as maravilhas e os milagres de Deus em nossas famílias, em nossas casas, porque fazemos também a nossa parte. Deus está sempre disposto a fazer a parte dele, através de seu Filho Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. E você está disposto a fazer a sua parte para Deus? Você está disposto a fazer aquilo que Deus quer? Muitas vezes colocamos desculpas, nos achamos limitados, fracos, mas Deus quer dizer e diz para você que nele, em Cristo, somos mais que vencedores, que tudo podemos naquele que nos fortalece. E assim o cego foi e teve a sua visão, da cegueira para a luz. Mas a cura veio de um encontro pessoal com Deus. Aceitar aquilo que Deus colocou na vida dele. Como está o nosso encontro pessoal com Deus nessa quarentena? Estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos ouvindo aquilo que Deus fala no nosso coração, estamos colocando em prática aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas, aquilo que Deus coloca para fazermos, ou estamos tendo desculpas? Sendo fraco, pequeno, limitado? Deus chamou Davi, pequenininho, fraco, foi lá, apacentou as ovelhas, guerreou com Golias, venceu. O cego de nascença, que era cego, teve um encontro pessoal com Deus naquele dia e a sua vida mudou. Que nessa quarentena possamos ter nós um encontro pessoal com Deus, que a nossa vida possa mudar. Que possamos fazer aquilo que Deus quer na nossa vida. Que possamos viver a ótica de Deus na nossa vida. Muitas vezes Deus tem um caminho e nós queremos ter outro. E ao invés de mudarmos o nosso caminho para o caminho de Deus, queremos que Deus mude o caminho para se ajeitar ao nosso. O que não dá para ser possível. Devemos nós ser como esse cego. Sentir o toque de Deus, fazer o que Deus quer colocar na nossa vida. Cumprir o chamado de Deus para nós. Cumprir o chamado de Deus na nossa família, no nosso grupo de oração, na nossa igreja, na nossa catequese. Cumprir o chamado de Deus. Abrir os nossos olhos para a graça de Deus. Abrir os nossos olhos para o milagre que Deus quer realizar em nossas vidas.